Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Estamos aqui gravando mais um videozinho para falar sobre quadrinhos, logicamente, itens consolidados, itens que já são de colecionador, e alguma coisa que eu sempre digo assim, tem coisas que envelhecem muito bem, tem outras coisas que nem tanto, né? E uma coisa que eu acho muito curioso é a passagem do grande escritor, famoso escritor de quadrinhos, que é o Warren Ellis. Warren Ellis é uma referência em quadrinhos, é um sujeito muito respeitado, tem alguns trabalhos realmente muito interessantes, mas tem coisas que deixam bastante a desejar, tá? E eu vou falar aqui, basicamente, um dos primeiros momentos famosos do Warren Ellis, quando ele pegou para escrever o chamado volume 2 do Stormwatch. Stormwatch, essa aqui é uma ediçãozinha simples, né? Que é aquela famosa edição com lombada quadrada, brochura e tal, da Panini, que saiu em 4 volumes. Esse aqui é o volume 1, aqui está o volume 2, aqui o volume 3 e aqui finalmente o volume 4. Tá? A primeira coisa a falar é que a edição é muito simples, é uma edição basicamente porque não existe edição melhor do que essa. Essa é a única coleção disponível de Stormwatch. Eu acho interessante como um documento. Essa fase aqui do Stormwatch, vocês sabem que o Stormwatch foi criado no início dos anos 90, na Image, né? Naquele projeto da Image com os 6 cabeçudos lá, que eram muito famosos, que estavam saindo da Marvel, todos eles muito famosos, e eles criaram então a famosa Image Comics. Muito bem, que fez um sucesso danado na época, criou a famosa, ajudou a criar, né? A famosa bolha dos quadrinhos, que vendeu muito quadrinho no início dos anos 90, mas acabou naufragando, estourando a bolha, explodindo para tudo quanto é lado e decepcionando muita gente. E, de certa forma, foi uma experiência muito interessante para comprovar que história em quadrinho não basta ter só uma arte espetacular. Lógico que a arte espetacular é fundamental, e de certa forma eu vou falar sobre isso quando eu falar agora aqui sobre Stormwatch. Mas não basta isso, né? E foi o que aprenderam lá o Jim Lee, o Mark Silvestre, o Todd McFarlane e aquela galera toda, Rob Liefeld, né? Aquela galera toda da Image aprendeu isso de uma maneira meio dolorida, porque tudo que eles lançaram na época acabou naufragando absurdamente. Não, praticamente só tem um título que ainda persiste, né, no mercado de quadrinhos, que é o Spawn, do McFarlane, que teve, né, uma sagacidade um pouco maior e começou e percebeu logo que aquilo ali estava faltando um pilar para ficar de pé. Não dava para ficar apoiado apenas numa arte que fazia muito sucesso na época, né? Principalmente o Jim Lee, né? O Jim Lee era o grande mestre na época, tal. Hoje em dia, eu até já falei isso em alguns vídeos, eu revejo a arte do Jim Lee, continuo achando que é uma arte muito boa, muito talentosa, mas que ainda estava muito imatura nos anos 90. Eu acho que o Jim Lee, depois dos anos 2000, se tornou o verdadeiro Jim Lee, né? Esse ícone da arte dos quadrinhos, né? Os trabalhos mais novos dele são cada vez melhores, apesar dele não fazer mais história em quadrinho, mas a arte dele, nos pin-ups que ele faz, nas capas que ele faz, são sensacionais. Mas na época ele era referência, todo mundo tinha que copiar o estilo riscadinho do Jim Lee. E eu gostava muito, tá? Eu colecionei Wildcats, tudo que ele fez do X-Men eu tenho, Wildcats e etc. dele. E uma das coisas que nesse momento foi criado pelo estúdio do Jim Lee, que a Image era um conglomerado, na verdade, formado por vários estúdios. E o estúdio do Jim Lee, Homage Studio, depois Wildstorm Studio, era um estúdio com vários artistas bons, artistas talentosos. E eles criaram, então, nessa leva aí, eles criaram várias coisas que continuam por aí, né? Na memória de muita gente, que é o caso do Stormwatch, o Jean Fertin, né? E outras coisas daquela época. O Team 7, né? Tem muita coisa, né? Agora eu esqueci o nome dele. Bom, enfim, vamos lá. Stormwatch. Então, Stormwatch tem um primeiro momento, que é chamado basicamente volume 1,
que não passava de uma cópia descarada de muita coisa que já existia no mercado, Liga da Justiça, Legião dos Super-Heróis, X-Men também, por que não dizer? Eram vários personagens, uma colcha de retalhos de personagens sem nenhuma estrutura, sem nenhuma base, era só um grupo com poderes esquisitos, sem nenhuma explicação. Houve um evento cósmico que disparou o poder de todo mundo e essas pessoas tinham o poder latente, depois eles eram ativados por um ativador, tal. Um papo muito furado e muito chato quando surgiu o Stormwatch, mas a arte dele no início vendeu bem, como os outros produtos da Image, né? Muito bem. Só que quando chegou lá para o meio dos anos 90, eles começaram mais ou menos em 92, 93, quando chegou em 95, a ficha caiu. Não dá para continuar com essas historinhas muito coloridas, com imagens muito explosivas, com corpos maravilhosos, anatomias sensacionais, sem nenhuma estrutura de história, tá? O McFarlane, só por curiosidade, logo assim que o Spawn saiu, ele percebeu um pouco isso e convidou alguns grandes escritores a escreverem algumas histórias do Spawn, mas ainda era uma coisa fraca. Quando chegou no meio dos anos 90, aí realmente todo mundo acordou. Não, temos que chamar uma galera aí para escrever o que nós já temos, o material que nós temos. Vamos convidar. E para o Stormwatch, para essa série aqui, que é basicamente chamada de volume 2 do Stormwatch, eles convidaram o inglês, o que já era considerado um bom escritor, o Warren Ellis. O Warren Ellis entra aqui, então, com a arte do Tom Honey, e depois o Tom Honey é substituído no final do volume 3. No volume 1, Warren Ellis e Tom Honey com alguma coisa do Bryan Hitch, volume 3, tá? No volume 2 é só Tom Honey, no volume 1 também só o Tom Honey, e aqui no volume 4 é Warren Ellis e Bryan Hitch, com a arte também, que eu sempre gosto de citar, a arte final do Paul Neary, que é um arte finalista assim, excepcional, super caprichoso, trabalhou muito com Alan Davis, né? Arte também espetacular. Daqueles ingleses todos que tomaram o mercado americano nos anos 90, né? Muito bem. Então, ele assumiu aqui, pegou um grande abacaxi, porque o Stormwatch não era nada, não tinha graça nenhuma, já não vendia nada, era um título pronto para ser cancelado. E deram a ele, faz o que você quiser. Eu acho, sinceramente, que o Warren Ellis teve um colapso nervoso durante a escrita dele do Stormwatch. Eu acho que ele assumiu uma coisa maior do que ele mesmo. Ele, nitidamente, para mim, desde o primeiro volume, está aqui o volume 1, ele detestava o Stormwatch. Sinceramente, ele detestava o Stormwatch. O que ele mais fez no Stormwatch foi matar os personagens. Ele lembra até aquela história que se conta, né? Acho que, se não me engano, na escritora brasileira de novela, a Jeanette Claire, que um dia ela pegou um abacaxi desse, né? Uma novela que tinha lá 5.000 personagens e tal, e ela não sabia o que fazer com aquele lixo ali, aquela montanha de porcaria. Então ela foi lá e provocou um terremoto e matou metade dos personagens da história, né? É mais ou menos o que o Warren Ellis fez aqui. O Warren Ellis pegou esse abacaxi, que era o Stormwatch, que não tinha graça nenhuma, e foi fazendo uma grande transformação, tá? Ele começou a matar vários personagens que eram totalmente idiotas e começou a trazer alguns personagens novos para a história, algumas coisas que se afinavam mais com ele, né? A principal mudança dele, ele queria, na verdade, enviesar o Stormwatch, queria virar do avesso, né? Nem enviesar, ele queria virar do avesso. Então ele já começou a transformar, talvez, o personagem principal, né? Havia participação legal de quase todos, mas o principal que era o Henry Bendix, que era o professor Xavier com uma ética de bandido, com uma ética muito mais radical, né? Não vou dizer nem de bandido, mas uma ética muito própria, muito típica dos anos 90, tá, gente? É muito importante a gente lembrar isso, da grande transformação que os quadrinhos sofreram na sua ética
durante os anos 90, tá? Até os anos 80, até o final dos anos 80, já se ensaiava um pouco essa questão da violência nos quadrinhos, mas ainda era uma coisa meio lúdica, não era uma coisa explícita, escrachada, não se usava ainda a violência como solução dos problemas. Quando entrou os anos 90, isso passou a ser a solução dos problemas. Arrebentar todo mundo e, de preferência, da forma mais sanguinária possível. Outra coisa que eu tenho que destacar aqui é que o Stormwatch, apesar dele não ter uma classificação para os anos 90 como um material mais destinado ao público adulto, na verdade, ele deveria ser indicado para o público adulto, exatamente por causa dos temas abordados. Muita violência. Já era um ensaio para o que viria depois, que nós chegaríamos ao ponto que eu sempre cito aqui, do The Boys. O The Boys é uma série que, sinceramente, eu acho que vai ser difícil de ser superada em termos de violência, de escatologia, de coisas totalmente sem sentido, desse cinismo de se tratar a visão do super-herói como alguém que transforma para o lado do bem, né? Que pratica as melhores ações. Aí é exatamente o oposto de tudo isso. Mas o The Boys não surgiu do nada. O The Boys foram sendo plantado por várias sementes bem anteriores. Eu arriscaria dizer que a primeira semente dele é o Watchmen, do Alan Moore, que já tinha uma visão muito cínica dos super-heróis, já não era muito fã desse negócio de super-herói, já via como uma coisa perigosa, como uma coisa opressora, né? Então, ali já começa a surgir isso. Depois, nos anos 90, um bom exemplo do prosseguimento dessa tendência é o Stormwatch. Stormwatch é muito violento, tem sangue jorrando bastante, cenas grotescas de cabeças explodindo, de corpos explodindo, de braços sendo arrancados. Tem tudo isso aqui em Stormwatch, né? Então, para você ler, você já tem que ter um certo cuidado com isso. Se isso te incomoda muito, é melhor você não ler, né? Então, ele entrou aqui. Mas, sinceramente, aí ele começou a transformação pelo Henry Bendix, que ele transformou ele basicamente numa pessoa com uma ética totalmente própria, que achava que a única maneira de transformar o mundo para o lado do bem, né, para o lado da justiça, era barbarizando geral. Isso daí foi se prolongando, tal. No primeiro volume aqui, ele estava assumindo o manto aqui do Stormwatch, então aos pouquinhos ele foi transformando por baixo, trocando a base do Stormwatch, mas cada vez mais tornando o Henry Bendix como uma coisa diferenciada que não era amada por ninguém dentro do próprio Stormwatch. Então você tinha super-heróis que já não tinham uma ética muito legal, que já não tinham um comportamento muito adequado dentro da ética, da moral vigente no mundo ocidental. Você já tinha uma série de pessoas aí que já tinham uma ética muito própria, quase associada a uma coisa meio criminosa, e tinha um expoente acima deles, que era o Henry Bendix, que era o chamado Homem do Tempo, porque ele pilotava basicamente, né, ele gerenciava o chamado Olho do Céu, que era uma estação espacial extremamente poderosa, que vivia à margem da lei, digamos assim, não se submetia a praticamente nenhuma outra entidade da Terra, né? Nem as Nações Unidas, nem ninguém. Eles agiam de uma forma completamente marginal e os seus métodos eram sempre os mais agressivos, mesmo que eles atingissem objetivos relativamente justos, os métodos deles não eram nada adequados, né? Então, ele vai se virando aí nesse primeiro volume, mais ou menos assim. No segundo volume, vamos pegar aqui o volume 2. No segundo volume, ele vai cada vez transformando mais a equipe, tentando adequar a equipe ao que ele gostaria de transmitir informação. Mas, sinceramente, ele continua não conseguindo chegar lá e cada vez mais a coisa vai ficando difícil. Ele traz personagens, na verdade, cada vez mais grotescos, né? Como é o caso aqui, eu vou até mostrar ela aqui, da Rose Tattoo. A Rose Tattoo, que é praticamente uma entidade mística, uma entidade extraterrestre, né? Não no sentido de outro planeta, mas de fora da Terra,
para gerenciar os problemas humanos, né? Havendo muito pouca preocupação, na verdade, com os seres humanos. A preocupação era muito mais manter um determinado status quo, um determinado poder, né? Debaixo da mão de ferro do Henry Bendix, que agia, inclusive, totalmente ao arrepio de qualquer lei, de qualquer país, de qualquer lugar do mundo. Tá? Praticando, inclusive, verdadeiros genocídios, né? Tem um momento em que uma nação estrangeira, que depois até volta a aparecer no Authority, que é uma ilha chamada Gamorra, que pratica um ato terrorista. E ele, como o ato terrorista da Gamorra mata 232 pessoas, número talvez esteja errado, mas alguma coisa assim, ele vai lá e manda executar uma operação cirúrgica em Gamorra de tal forma que morram 232 civis. Isso é para vocês terem um exemplo da loucura que é esse Stormwatch. É uma loucura mesmo. Mas, aí você pode dizer assim, não, mas é arrojado, é poderoso, é totalmente diferente. Realmente, é tudo isso daí. Mas ele acaba se perdendo, tá? E eu vou explicar o porquê. Guarda aí que você vai ouvir o porquê. No volume 3, tá aqui a capa do volume 3, quando quem assume os desenhos é o excelente, excepcional, um dos melhores artistas de quadrinhos, que é o Bryan Hitch. Antes era o Tom Haney, que é um artista que eu não gosto, acho que ele tem um desenho muito caricato, muito ruim mesmo, a anatomia dele é ruim, eu não gosto do Tom Haney mesmo. Eu tenho essa edição aqui, por que eu adquiri Stormwatch, tá? Vocês estão vendo, você está criticando a história, você está criticando, tudo bem, mas a arte do Bryan Hitch, para mim, é excepcional. E é muito interessante a gente ver os primeiros trabalhos do Bryan Hitch. De certa forma, isso aqui é um dos primeiros trabalhos do Bryan Hitch, tá, gente? Então você percebe claramente como ele mudou o traço dele, como ele evoluiu, como ele se tornou mais rápido, mais ágil nos desenhos dele e muito mais detalhista, mas muito mais detalhista. Se você acompanhar outros trabalhos, comparar com o Stormwatch, você vai perceber como o Stormwatch dele ainda era primário. Mas primário dele, meu amigo, é infinitamente melhor de quase todo mundo naquela época, tá? Então, no volume 3, ele já provoca uma grande mudança, que é quando ele praticamente, o próprio grupo, o Stormwatch, expulsa, destrói, acaba com o Henry Bendix, porque, apesar da ética do grupo não ser lá das melhores, eles ainda assim se declaravam, eles odiavam o Homem do Tempo da época, o Henry Bendix. Quem assume como o Stormwatch não deixa de existir, sofre uma derrota, é abandonado pelo mundo todo, exatamente por causa do questionamento da ética do Stormwatch com o Henry Bendix, eles sofrem muito e são praticamente expulsos de agirem em alguns territórios do mundo, inclusive no próprio território americano. O Stormwatch está proibido, depois das barbaridades que o Henry Bendix fez, ele fica proibido de pisar em território americano. E aí quem assume o manto dele é um dos próprios membros do Stormwatch, que era o Jackson... meu Deus, esqueci o nome dele, Jackson... Esqueci o nome dele, infelizmente. Acontece nas melhores... É o Jackson, que era o Battalion, né? Que é o personagem que, inclusive, é um negro, né? Você já percebe que o Warren Ellis quer tornar a ideologia, quer tomar um pouco da ideologia, colocar um pouco da ideologia dele na história do Stormwatch. Então, ele tira um branco, careca, que tem a cara totalmente de professor Xavier, tá aqui, ó. Ele troca por esse cara, acho que não aparece, o Jackson, que é o Battalion. Acho que ele não tem nenhuma capa aqui com ele. Pois é. Mas então, o Battalion, que já estava numa posição de reserva, de personagem reserva, assume o manto do Homem do Tempo. Quando ele assume o perfil do Stormwatch já muda bastante. Mas aí é aquele momento em que você não sabe, né? Não sei se houve a intenção, já no volume 4, de houve a intenção do Warren Ellis de realmente mostrar que, apesar dele ter boas intenções,
o negro, né, o Jackson, não conseguiu dominar o Stormwatch, acabou cometendo muitos erros, ele acaba fracassando totalmente. Acontece que aí há um problema na história, em que a história fica muito embaralhada, fica muito sem sentido. Eu chego à conclusão que no volume 4, principalmente no volume 4, no volume 3 um pouco, mas no volume 4, apesar da arte maravilhosa do Bryan Hitch, apesar que ele divide a arte dele com outro personagem, com outro artista aqui, que não chega nem aos pés dele, apesar de tudo isso, o Warren Ellis teve um colapso nervoso e realmente não conseguia mais escrever a história. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas é claro, é muito nítido que a partir do volume, no final do volume 3 e do volume 4, por coincidência, exatamente quando o Bryan Hitch começa a desenhar, o Warren Ellis perde o controle da coisa e a coisa desanda de tal maneira que a história chega até a ficar difícil de entender. Parece faltar pedaços na história, você lendo esse volume 4 aqui, até chegar ao final, que foi na edição número... do volume 5 a número 11, Stormwatch, volume 11, volume 2, o número 11, volume 2, o número 11, acaba o Stormwatch de uma maneira muito abrupta. Sinceramente, eu acho que, primeiro, deve ter tido algum problema editorial, né? Porque apesar do Warren Ellis, apesar de tudo, Stormwatch não cresceu, não alavancou, ficou ali estagnado. Então, decidiram, não, vamos acabar com esse negócio. E o Warren Ellis, então, tentou dar um final minimamente digno, mas minimamente digno mesmo, e, na minha opinião, não conseguiu. Ficou muito ruim mesmo. Mas ele conseguiu matar quase todos os personagens no final. O que ele não mata... Acho que ele mata quase todo mundo aqui. Ele até mostra um cemitério aqui cheio de personagens do Stormwatch mortos, né? Então ele praticamente dá um final muito radical, muito abrupto para o Stormwatch. Nitidamente ele não conseguiu fazer o que ele queria aqui e desiste aqui no final do volume 4 de Stormwatch, tá? É um material que ficou ainda está num certo limbo da história dos quadrinhos. E eu entendo por quê. Porque realmente é difícil gostar desse material, apesar da arte espetacular do Bryan Hitch aqui, que já era espetacular nessa época, e depois se tornou cada dia melhor, né? Depois ele fez trabalhos como os Supremos, né? Que realmente é supremo, né? Mas antes dele sair daqui e ir para lá nos Supremos, ele fez um material que eu considero muito bom e que eu vou falar num outro vídeo aqui. Num próximo vídeo eu vou falar sobre, de certa forma, a continuação do Stormwatch. O que sobrou do Stormwatch? Depois dessa destruição total que o Warren Ellis fez aqui, nesse volume 2 do Stormwatch, eu vou até dar uma olhada aqui se todos eles são o volume 2. Não são não, gente. Quer ver? Eu falei só do volume 2. O volume 2 vem depois. Ele começa aqui o Stormwatch, que saiu nessa coleção aqui, começa do 37 vai do 37 ao 42 aqui, quer dizer, então ainda é o volume 1, ele pegou a partir do 37 o Warren Ellis e começou a escrever isso aqui. No volume 2, no segundo volume aqui dessa série, já vem ainda volume 1, o 50, do 1 ao 50, e finalmente então aqui começa o volume 2. Então, basicamente, o chamado volume 2 do Stormwatch é o colapso nervoso do Warren Ellis, que não conseguiu chegar onde ele queria. Ele acabou, não sei se foi ele mesmo ou se foram os editores, eu acho que deve ter sido um acordo, né? E não, acaba com isso, que isso aí não tem futuro. Ele apenas fez um fechamento, não é nem um final. Mas o que eu ia dizer antes? O que eu ia dizer antes é que depois ele fez um negócio que ele gostou de fazer, que é isso aqui, ó. Authority. O Authority realmente é um trabalho bacana do Warren Ellis, tá? Eu estou relendo para poder dar uma opinião para vocês e daqui a pouco eu vou ter um videozinho falando sobre o Authority, o trabalho que deu sequência ao que o Warren Ellis começou em Stormwatch, tá? E tudo não, né? Mas boa parte aqui, os dois primeiros principalmente, com arte do Bryan Hitch. Depois, infelizmente, o Bryan Hitch deixa. Mas isso é papo para um outro vídeo. Tá bom, gente? Deixa nos comentários se você leu Stormwatch, se leu a primeira parte, lá no início dos anos 90, se você leu a segunda parte, se você leu o volume 2, né? Qual é a sua opinião sobre o trabalho do Warren Ellis no Stormwatch? É legal ouvir a opinião de todo mundo, né? Tá bom, gente?
Não deixe de se inscrever no canal e, se gostou do papo, deixa o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Até a próxima.